Neste vídeo vais aprender muito. Eu vou-te explicar quais são os critérios para escolher uma balança para começar a trabalhar na pastelaria e quais são os principais erros cometidos na medição de ingredientes líquidos e sólidos que deves evitar a todo o custo se queres garantir a execução de receitas sem falho, de maneira a conseguir ter sempre os mesmos resultados. Olha que interessante tudo isto e, claro, vou-te explicar tudo baseado na ciência. Então vê este vídeo até ao final porque vai valer muito a pena. E deixa já o teu like neste vídeo, porque acredita que é conteúdo técnico e único que não vais encontrar em mais nenhum canal. Vamos a isso? Ok, decidiste, queres dedicar-te à pastelaria, mas agora deverás enfrentar uma destas duas situações. Ou procuras trabalhar para uma pastelaria profissional, mesmo que seja numa primeira fase, para ganhar experiência, mas nesta situação estarás a trabalhar por conta de outrem, ou procuras trabalhar desde casa, desde até talvez o teu ateliê, a teu ritmo, por tua conta. O importante é entender que estas são duas realidades um pouco diferentes. Numa pastelaria, a produção a grande escala é diária, muitas vezes sob pressão de tempo, até das condições, digamos, atmosféricas dentro da cozinha, úmidas, quentes. Poderão imaginar que não é exatamente o mesmo trabalhar com o forno da casa ou com um forno industrial. Mas uma coisa é certa. Num caso ou no outro, as horas de trabalho são longas e, apesar do cansaço que se vai acumulando, a qualidade do produto tem de permanecer consistente. Eu costumo até chamar a isto o doce romance. Sim, tens de estar preparada para as dificuldades que irão surgir. Trabalho de cozinha é muito duro, sim, e não é porque é feito em casa que é mais fácil. Na maior parte das vezes trabalhamos sozinhas e fazer o bolo é muito mais do que simplesmente colocá-lo no forno. Há muito trabalho no antes e no depois. Já agora, gostaram deste bolinho tão catita que eu fiz para o Dia dos Namorados este ano? Convido-vos a passarem pela minha página de Instagram, @ingres.pastelaria, com E, porque eu vivo em Espanha, ok? Não é pastelaria em português, pronto, está em espanhol, não se admirem. Mas convido-vos a passarem por lá se quiserem ver mais dos meus trabalhos e dos meus bolinhos. Sem dúvida, deves ter em mente que, tal como numa pastelaria a grande escala, a qualidade do produto deve permanecer consistentemente alta, mesmo que seja um bolo feito em casa, um bolo caseiro. Pois é isso que os clientes esperam, basicamente. E talvez até seja mais difícil construir uma marca forte e de confiança quando se começa do zero e desde casa. Eu senti isso. Acredito que talvez vocês também se identifiquem com isso. Então, para alcançar todos estes objetivos com sucesso é necessário investirmos em várias coisas e eu identifiquei aqui pilares que eu considero que são importantes. Para além dos básicos, que é ter formação em segurança alimentar, eu costumo sempre dizer isto, não é porque é feito em casa que é feito de qualquer maneira e nós somos responsáveis a partir do momento que colocamos um produto nas mãos de um cliente que outras pessoas vão consumir. Temos a questão da qualidade e dos requisitos legais. E depois, o mais óbvio, não é? Temos que investir em competência técnica. Esta parte, o conhecimento especializado em técnicas de pastelaria, é das coisas mais importantes. Vocês vão ter que saber selecionar muito bem com quem realmente se identificam, que linha de área de pastelaria vocês querem seguir e com quem vocês vão realmente escolher ter formação no que diz respeito à parte da competência técnica em pastelaria. E depois vão precisar da coisa mais importante, que é meter as mãos na massa, prática das habilidades. E agora vamos entrar aqui um bocadinho mais dentro do sumo, que é o grande objetivo deste vídeo. Vamos ver. Pasteleiros experientes sabem muito além da técnica. Eles sabem perfeitamente até reconhecer os sons, os cheiros, o aspecto visual específico das preparações ao longo dos vários passos, como é que é suposto estar, quando é que é suposto parar, para e não mexe mais, quando é que é suposto aumentar a velocidade ou até mesmo parar de todo antes que estrague e passe do ponto. Com o tempo, os sentidos vão realmente calibrando, digamos, vão-se calibrando e vamos sendo capazes de sentir a resposta das massas, dos recheios, de uma forma mais fluida. E mesmo com toda essa experiência, algum dia vamos falhar, porque acontece, às vezes. Mas além de tudo isso, e principalmente para quem está a começar, o uso de ferramentas, como por exemplo temporizadores, termómetros, balanças, enfim, vão ser fundamentais e mesmo até os nossos melhores amigos. E claro,
Uma balança precisa, importantíssimo para garantir que seguimos as receitas à risca e que fazemos sempre da mesma forma, com as mesmas quantidades. Caso contrário, não vamos conseguir atingir condições de repetibilidade no que toca ao nosso produto final. E agora entrou aqui a pergunta de milhões e é este o tema que vamos esmiuçar neste vídeo. A precisão importa ou não importa? Se uma receita nos pede 200 gramas de farinha, não são 250, nem 230, são 200 e isso tem um motivo. Aqui como exemplo coloquei-vos estas duas imagens que são um pão de ló. Vamos pensar, partimos das mesmas quantidades de ingredientes e depois, através do método de produção, temos dois produtos com características muito diferentes. Agora, isto é o que nos indica a necessidade de nós sermos precisos e não é só na parte de medir os ingredientes, senão também é toda a metodologia e técnica que aplicamos no processo. Mas agora vamos nos focar na questão da precisão com que medimos os ingredientes, porque isto é fundamental, é o básico dos básicos. Vamos lá. Presta atenção, porque esta é informação muito válida e importante. Aqui temos uma balança de cozinha, tal qual como já as conhecemos, provavelmente tem uma muito parecida em casa. E aqui ao lado ponho-vos, já para abrir um pouco a mente, uma balança de laboratório, igual a que eu utilizo no laboratório. Então, e aqui coloquei-vos uma tabela com algumas características das balanças que eu acho que são importantes, ou seja, vamos lá perceber o que é importante na hora de escolher uma balança, as diferenças entre as balanças, como é que podemos avaliar a precisão das balanças, para escolher uma para começar a fazer a nossa pastelaria. Então vamos lá. Eu identifico aqui 3 critérios que acho importantes quando eu escolho uma para trabalhar na cozinha. Primeiro, pronto, por acaso vou pôr aqui a canetinha, conseguem ver? Ok, temos aqui Chamber Dimensions. Então, temos aquilo que é o tamanho, digamos, do prato de pesagem. Isto é importante, parece que não é relevante, mas para mim é importante. Sabendo o tamanho das minhas taças, o tamanho dos diâmetros dos meus moldes, etc., tudo aquilo que eu vou querer pesar, é importante para mim considerar isso quando eu escolho a balança que vou comprar. Porque é muito importante que a pesagem seja feita no centro do prato, que é onde a balança tem os seus pesos de massa, para fazer as altas calibrações, etc. Portanto, para fazer uma pesagem correta, devemos colocar como está exatamente nesta imagem, exatamente aqui centrado. E, portanto, para mim, a área disponível, digamos, do prato de balança é um fator importante. Depois tem a questão da capacidade máxima. Por exemplo, esta aqui, que é apenas um exemplo, máximo pesa 200 gramas. Então, é algo que, uma característica que eu procuro quando vou comprar uma balança, saber qual é o máximo de peso que eu posso colocar aqui, porque isto é importante, não é? Agora, este que está aqui em inglês, que tem aqui o quadradinho a dizer 0,001, este é o dado, o parâmetro D, vamos já mais à frente, que nos indica exatamente a precisão, digamos, da balança. O que é que isto quer dizer? O número de casas decimais que a balança tem. Por exemplo, o valor mínimo que ela é capaz de detectar é 0,001. Esta, atenção, as nossas de casa, pois já vamos ver mais à frente, porque eu vou-vos mostrar tudo. O conteúdo que eu vos vou entregar hoje é tão bom e completo, fiquem mesmo até ao final. Vamos já fazer aqui um exemplo prático antes de ir ao laboratório. Sim, porque nós vamos ao laboratório, senão não tinha piada. Vamos lá. Vamos imaginar uma balança em que nós pesamos esta quantidade de açúcar, 150,6 grama. Então, o que é que isto quer dizer? Temos uma casa decimal. A precisão desta balança é 0,1, ok? Este é o nosso parâmetro. Vou colocar aqui o meu laser. Então, temos uma casa decimal. Portanto, temos uma precisão de 0,1. O parâmetro D, basicamente, é a menor quantidade que a balança é capaz de medir e aquela que ela é capaz de nos exibir no ecrã. É um indicador perfeitamente razoável para a precisão de uma balança. O que é que isto quer dizer? Quando nós pesamos 150,6 grama nessa balança, quando é isto que aparece no ecrã, o valor real pode ser isto mais ou menos 0,1. Pode ser 150,5 ou 150,7. Isso não parece muito relevante. Mas é sim senhor, vamos lá ver. Agora vamos mesmo esmiuçar que critérios é que vamos usar para escolher uma balança afinal. Porque assim, embora a precisão da balança nos diga o valor mínimo que ela consegue medir, não quer dizer que é preciso ler essa quantidade nessa balança. Pronto, aqui está uma balança mais parecida àquelas que nós conhecemos, vemos de vez em quando aí à venda nesses hipermercados grandes. Eu até trouxe esta balança como exemplo, porque eu já tive uma destas e foi tipo o erro que eu não quero que vocês cometam, por isso é que eu vos trago isto aqui, ok? Esta balança, por exemplo, tem uma precisão de 5 gramas. Vocês imaginem lá, isto já vos deve ter acontecido.
Começamos a pesar uma coisa na balança, de repente chega ao 5. E depois mais uma colher, mais outra colher, mais outra colher e aquilo nunca mais avança de número. Alguma coisa não está bem, não é? Volta a avançar de número quando chega aos 10 gramas e passa de 5 para 10. Vamos lá ver. Isto não é magia. Uma coisa que nós temos de ter em atenção. Porque temos uma balança que a precisão são 5 gramas. Então eu pergunto, é preciso pesarmos 5 gramas nesta balança? Não. A incerteza na leitura aumenta muito mesmo. Ok, uma boa regra e bastante prática é esta que vos coloco aqui nesta fórmula. Calma, não se assustem. Isa, estás com fórmulas? Isso até mete medo. Não mete nada medo, porque a gente já vai ali ao quadro. Com exemplos práticos vocês vão ver como é tão fácil, não é? É só uma conta de multiplicar. Vamos lá. Uma balança é boa para medir, desde que a precisão da escala seja de 10% ou menos do que a quantidade a ser pesada. Epá, coisa tão complicada. Dito de outra maneira, podemos considerar esta fórmula e é como assumir um máximo de 10% de erro na pesagem. Pá, mas a melhor maneira é mesmo ir ali. Vamos lá ao laboratório. Então, no nosso primeiro cenário, que seria este aqui, vamos considerar que a nossa balança tem uma precisão de 5 gramas e, portanto, qual seria a quantidade mínima a pesar nessa balança para que tenhamos alguma certeza desse resultado, para que exista alguma precisão? Muito fácil. Seria a quantidade mínima, o D, que sabemos que é 5, vezes os 10, portanto isto dá-nos 50 gramas. Agora vamos ver aqui um caso numa balança com uma casa decimal que tem um D de 0,1. 0,1 vezes 10, temos 1 grama. Nós, neste caso, podemos pesar 1 grama com precisão e aqui 50. É uma diferença muito grande. E agora vamos imaginar aqui a situação que seria nós pesarmos 150, por exemplo, 0,2 grama de açúcar, por exemplo. Quando nós temos um número deste tipo, com uma casa decimal, vamos lá lembrar-nos um bocadinho de metrologia e de matemática. Sabemos que isto tem 4 algarismos significativos, sabendo que a última casa decimal é aquilo a que nós chamamos um algarismo duvidoso. Portanto, realmente, ao ter uma balança com 0,1 de parâmetro D, nós conseguimos garantir que todas as gramas são precisas e ok medidas desta forma. Só estes podemos chamar aquilo que são os algarismos corretos, não é? Certeza que vocês se lembram disto. Isto é uma coisa tão básica e ninguém fala disto. Eu gostava que me tivessem explicado isto assim a mim. Portanto, aproveitem mesmo esta informação. Agora, isto no dia a dia, quando se está a fazer um bolo, digamos, da pastelaria tradicional, pode não parecer ter grande impacto, mas tem sim. Ainda para mais, agora vou até dar aqui um exemplo, se estamos a trabalhar com pastelaria inclusiva, alternativa, em que começam a existir aqui pequenos percentuais que são adicionados de ingredientes menos recorrentes. Vou já dar um exemplo prático, provavelmente vocês assim podem entender melhor. Vamos imaginar um merengue vegano sem ovo, que se faz a partir da aquafaba. A percentagem que pode levar de determinados ingredientes para que lhe confira mais estabilidade, como por exemplo goma xantana, cremor tártaro, são ingredientes que são adicionados em graminhas, por exemplo, no máximo até 4 gramas, 1 grama, 2 gramas. Depois aí cada um tem que pôr aí a percentagem a ponto, de acordo com o resultado que quer. Mas nunca nesta balança vocês vão conseguir fazer uma coisa desse tipo. Porque mesmo que consigam uma vez porque vos saiu bem por sorte, porque saiu assim, não têm a certeza, não têm uma forma de tornar um processo standardizado. E isto é muito importante, principalmente quando queremos fazer 20 bolos e que 20 bolos sejam iguais. Porque quando o cliente volta para comer a mesma coisa, igual que nós quando vamos a um sítio. Se, desta vez não estava tão bom, da outra vez estava melhor. Nós não queremos que isso aconteça. Espero que este exemplo vos tenha permitido compreender melhor, digamos, na prática, aquilo que eu tenho estado a explicar de um ponto de vista mais teórico. Agora que já pensámos um bocadinho na parte da balança, vamos passar aqui a outra questão, que são as medidas volumétricas e de massa. Em muitas receitas, principalmente estrangeiras, que podemos encontrar na internet, às vezes utilizam medições volumétricas, os copos, as tacinhas, as colheres, enfim, para medir todos os ingredientes, incluindo os sólidos, como por exemplo a farinha, que é o exemplo que eu coloco aqui. Na minha opinião, isso representa um problema ao medir ingredientes como a farinha.
E até coloco aqui esta imagem que acho que explica isto perfeitamente. Quando a farinha assenta, há menos ar entre as suas partículas. Portanto, com menos ar entre as partículas, a sua densidade é maior, que é este caso aqui da imagem à direita, não é? Mas por outro lado, se nós peneirarmos a farinha e depois formos colocar dentro da cup, não é? Acontece exatamente ao contrário. Existe muito mais ar entre as partículas e a densidade é mais baixa. Pá, isto é um problema, porque se a gente for lá com a colher e até colmatarmos ali um bocadinho, ainda metemos mais farinha dentro do copo medidor. Então, afinal, qual é a melhor maneira para mim de medir a farinha? Volumetricamente ou por massa? Para mim é por massa. E acabo de vos explicar porquê. Se queremos ter receitas uniformes, temos que garantir que as quantidades dos ingredientes são constantes. Agora vamos ver aqui outro exemplo. Leite, natas, óleo, etc. É melhor pesar ou é melhor medir? Ok, eu aqui coloco uma tabela que acho interessante, que é a densidade da água. A que está tabelada a 25 graus, porque a densidade sempre depende da temperatura, mas pronto, a 25 graus, a temperatura convencional ambiente, é 997 kg por metro cúbico. Por isso, às vezes a gente diz, 1 litro de água pesa 1 kg. Pronto, aqui está porquê. E agora coloco aqui outro exemplo, de outro ingrediente com uma densidade diferente. E nós agora vamos explorar isto das densidades um bocadinho para eu vos explicar e justificar o porquê. Porque acho que isto é que é o importante. Porquê? Eu vou-vos explicar porquê. Porque é que é melhor medir volumetricamente ou em massa cada um dos ingredientes. E vamos ainda por cima para o laboratório para que vocês vejam isto com os vossos olhinhos e também tomem as vossas próprias decisões. Porque aquilo que eu digo é apenas uma partilha da minha opinião baseado naquilo que é a minha experiência. Mas a não ser que tu saibas mesmo que a densidade do ingrediente é próxima à densidade da água, então é melhor assumir que pesar é uma boa ideia. Eu pessoalmente gosto de pesar todos os ingredientes. Não há falha, cada um com a sua densidade, a massa é constante, ponto. Agora, a questão de medir volumes, pronto, assim, também é possível, não digo que não, eu apenas vos quero mostrar pontos de vista para que vocês tomem as vossas decisões. Eu pessoalmente, até por uma questão de depois analisar a receita, mais à frente até posso fazer um vídeo sobre isso. Aliás, contem-me aqui nos comentários como é que vocês fazem. Têm alguma regra? É líquidos sempre volumetricamente? Sólidos sempre na balança? Como é que vocês fazem? Gostaria muito de saber. Eu pessoalmente, como gosto de analisar as receitas desde uma ótica percentual, prefiro sempre fazer balanços e trabalhar sempre com massas. Ao longo dos vídeos eu vou desmiuçando mais isto, vamos entrar mais em detalhe. Mas por agora vamos ficar assim. O que é que nós podemos dizer que é a densidade, digamos, de um produto ou de um ingrediente líquido ou sólido? Atenção, porque densidade aplica-se a qualquer tipo de matéria, líquido, sólido e gás. Podemos dizer que é uma medida da compactação das partículas ou das moléculas. Vamos ver isto com uma imagem que eu trago aqui, que eu acho que facilita. Então, para já, entender que o conceito de densidade significa que relacionamos a massa de uma matéria, do nosso ingrediente, seja o qual for, e o volume que ele ocupa. Isto aqui é apenas uma demonstração, ok? Não é que um seja líquido e outro seja sólido, ok? Então, se as partículas ou moléculas estão menos compactadas, como é o caso deste aqui à esquerda, não é? O que é que acontece? Estamos a falar de um produto menos denso. Se por outro lado estão super compactadas entre si, interactuam muito mais e a densidade é superior. É caso para dizer que a mesma massa de um ingrediente que é menos denso ocupa muito mais espaço do que um ingrediente que é mais denso. Como assim? Ora, vamos ver aqui uma coisa. Isto é fácil, mas no laboratório é que nós vamos ver bem. Mas vamos aqui olhar um bocadinho mais profundamente. Este aqui é menos denso, verdade? E quantas bolinhas tem de matéria? Tem 10. Portanto, neste espaço, 10. Imaginemos que cada bolinha vale 1 gramo, vá. Então, 10 gramos ocupam todo este espaço. Porque ele está disperso, as moléculas, as partículas não estão compactadas. Este é mais denso e no mesmo volume de espaço, na mesma unidade volumétrica, cabem 20 unidades, o dobro. Entendem o que é que isto significa? Mas vá, vamos lá ver, porque giro é meter a bata. Vamos então começar com a nossa pequena demonstração. Para isso vamos precisar de uma pequena balança,
De momento, esta é a que eu tenho disponível, já que a minha de maior precisão se estragou, mas com certeza servirá para fazer o que pretendemos. Vamos necessitar 3 tigelinhas e o que vamos fazer é, primeiro, acender a balança. Ela já está tarada, portanto não há necessidade. Como veem, ela não tem casa decimal, para mim o ideal é que tenha uma casa decimal, mas vamos prosseguir de igual forma. Então, primeiro vamos colocar aqui uma tacinha, ok? Vamos tarar, portanto, para dar o 0 à balança. E agora vamos medir, para que sejam contas iguais, por exemplo, 100 gramas de água. 29, 30, 31, 32. Conseguem ver aquilo que eu estava a dizer há pouco? Esta minha balança vai no incremento de 1 grama em 1 grama. É a sensibilidade mínima que ela tem. Até que aquilo que nós adicionamos, deixa eu ver se sou capaz de fazer. Pouquinho. Como é menos que 1 grama, a quantidade que eu adicionei, ela não é capaz de aumentar o número, porque não tem sensibilidade, não tem precisão para medir quantidades tão pequenas. O mínimo que ela é capaz de medir é, portanto, 1 gramo. Ok, foi demais. Eu não tenho aqui uma pipeta disponível hoje, vamos tirar um bocadinho de água. Uma das tacinhas prontas com 100 gramas de água. Agora vamos colocar outra tacinha e vamos colocar 100 gramas de farinha. Colocamos de lado a nossa tacinha com 100 gramas de farinha e vamos ao último ingrediente. Portanto, damos o 0. E para este ingrediente tem algo assim um pouco diferente, que é glucosa. Glucosa líquida, especialmente indicada para o uso em pastelaria. Portanto, vamos tentar medir 100 gramas. Eu penso que é mais fácil se nós utilizarmos uma colher que está previamente molhada em água. Vamos ver se somos capazes de medir 100 gramas disto. Posso-vos dizer que, desde um ponto de vista de laboratório, quando é necessário pesar, e pior ainda, quando precisamos fazer padrões e estamos a trabalhar com um material, com uma matéria-prima que é tão viscosa, posso dizer, principalmente a parte dos padrões, é um terror. Podem ver a força que eu estou a fazer, que já consegui entortar a colher. Isto parece que este resto de glucose estava guardado mesmo aqui à espera da experiência. Vamos lá. Com paciência. Ai, meu Deus, 98. Vocês pensam que é fácil a vida no laboratório. Pronto, olha, agora acabou de acontecer uma coisa que é das piores coisas que pode acontecer. Ok. Que é a balança apagar-se porque estamos a demorar muito tempo. Portanto, vamos ter que ligá-la. Que isto não é o ideal, não? Ligá-la já com uma coisa em cima. Mas eu vi que estava a 98 gramas. Portanto, vou adicionar as 2 gramas que faltam para chegar aos 100. Dei a câmera de ângulo porque penso que desta forma vocês desse lado podem ver melhor ou ter um melhor campo de visão para observar aquilo que nós vamos comentar. Então, o que esta demonstração tem como objetivo é demonstrar, explicar visualmente, em algo que é bastante fácil de identificar, que a mesma massa de 3 ingredientes diferentes ocupa um volume, um espaço completamente diferente. E isto deve-se à sua densidade. Qual é que vocês acham que é o ingrediente menos denso aqui? Vou dar aqui um minutinho para vocês pensarem, mas eu penso que é muito óbvio, é a farinha. Porque a mesma quantidade, neste caso 100 gramas, ocupa muito mais espaço. E já falámos porquê, não é? E agora faço a pergunta ao contrário. Qual destes acham que é o mais denso? E atenção, vou falar disto um pouco mais à frente, mas não vamos deixar-nos enganar pensando que a viscosidade tem a ver com a densidade, mas mais à frente irei explicar isso mais em detalhe. Portanto, mantenham-se aí desse lado. Efetivamente, este é o ingrediente que aqui está, que é mais denso, pelo exatamente o mesmo motivo.
porque é o que ocupa menos espaço. Acho que isto é uma visualização importante a ter quando trabalhamos com diferentes materiais, diferentes matérias-primas, porque daqui podem surgir vários erros. Pelo menos as nossas receitas muito provavelmente podem ter alterações no resultado final, tendo por base este facto de que podemos não estar a fazer corretamente a pesagem. Quero dizer-vos, não julgar a densidade do ingrediente líquido pela sua aparência. Porque densidade e viscosidade não é o mesmo. Acabamos de ver que a densidade relaciona a massa e o volume que ocupa uma matéria. Por outro lado, a viscosidade representa a resistência que um fluido tem ao fluxo. São duas coisas diferentes. As partículas, digamos, ou moléculas de um líquido, dessa matéria, desse produto, deslizam, digamos, mais facilmente entre si, então o líquido é menos viscoso, flui melhor. Ora, vejamos este exemplo. Nós temos aqui um puré de morango, ou seja, triturar os morangos com um liquidificador, com uma varinha mágica e fazer um puré. E à direita temos o que seria preparar uma compota ou uma redução de morango. Qual é que é mais viscoso? Acho que todos sabemos, nem é preciso ter aqui as imagens, mas fica sempre bem, que é muito mais viscosa a compota. O que é que isto quer dizer, né? Que as moléculas de alguma maneira interatuam mais entre si. A forma como isto está aqui. Bom, há muitas coisas que afetam isto, né? Mas uma delas é ter passado por um processo de cozedura e isso muda um bocado a estrutura das coisas. Então, elas interatuam mais entre si e por isso o doce não flui tão fluidamente quanto deixar cair com a colher o puré. Não é a mesma coisa. Obviamente, digamos aqui, é mais viscosa a compota porque é mais espessa, digamos, não é? Aliás, nós muitas vezes até adicionamos nós próprios agentes gelificantes às compotas ou às reduções porque queremos espessar e dar mais estrutura aos nossos recheios para que depois no bolo tudo corra bem e ele mantenha uma determinada firmeza. Agora vou deixar aqui uma pequena pergunta, uma provocaçãozinha. Vamos lá pensar. Será que tudo o que é mais denso é mais viscoso? Epá, quase que à primeira dá vontade de dizer que sim. Mas, será? Vamos ver aqui dois exemplos. O mel, por acaso, ele é mais denso e mais viscoso. Mas não é sempre assim. O que é que vocês acham, por exemplo, do óleo vegetal? Obviamente, ele é mais viscoso do que a água, por exemplo. No entanto, é menos denso. Vimos lá naquela tabela atrás que eu vos mostrei. O que quero que vocês pensem com este exemplo é que, obviamente, o aspecto das coisas dá-nos uma ideia e com a experiência nós vamos cada vez saber mais. Mas nós só vamos conhecer realmente os ingredientes quando nos sentarmos para ter uma conversa com eles diretamente olho no olho. Vamos lá ver. Vamos lá fazer umas experiências, umas provas e vamos começar realmente a entender as características, como é que eles se comportam em condições de temperatura mais baixa, mais alta, em condições de mistura, enfim, várias coisas. Se vocês no futuro querem desenvolver as vossas receitas, se não compreendem o que são os ingredientes, como poderão saber qual é a sua função na receita e se colocam mais 10 ml, menos 10 ml? Vamos processar esta temperatura, vamos processar a menos 10 graus, pomos 10%, enfim, isto é um mundo, não é? Mas é um bocadinho como falar. Nós na escola, antes de começarmos a escrever grandes textos, aprendemos o A, o E, o I, o O, o U, aprendemos o papé, pipopu, enfim, não é? No fundo, é um pouco isso. Conhecer as peças do puzzle antes de começarmos a criar os nossos próprios puzzles. Entretanto, obviamente que podemos jogar com as regras dos outros, ir trabalhando, desenvolvendo as nossas habilidades e investindo, porque tudo isso é tempo e é caminho avançado. Mas eu quero mesmo deixar aqui a ideia do quão importante é ganhar estas ideias e profundizar estas ideias. Muitas pessoas querem pular etapas em vez de construir uma base sólida. Para isso é preciso investir muito tempo, estudar muitas horas, errar muitas vezes e é difícil, sim. Mas acreditem, fazer o básico bem é meio caminho andado para o sucesso. Eu nunca vi ninguém que é mesmo muito bom, nível profissional, nível ultra pro, achar que está a fazer absolutamente tudo bem, achar que já não tem mais nada para aprender. Até o Albert Einstein disse que o universo tem em descanso. E eu concordo, quanto mais eu aprendo, mais percebo o quanto eu ainda não sei. Tenho a certeza que os chefes, os pasteleiros que vocês mais admiram nesta área e que têm resultados excelentes, estão constantemente na luta, a correr atrás, sempre a tentar melhorar, à busca da perfeição e sempre a estudar formas de ir mais profundo dentro dos temas. É por isso que eles continuam a evoluir e é precisamente com esse espírito que tu também vais chegar longe com a tua pastelaria. Tudo isto e muita resiliência.
Eu espero de verdade que esta aula vos incentive a ampliar o vosso campo de visão e que, acima de tudo, tenha um impacto efetivo na vossa metodologia e nos vossos resultados. Digam-me nos comentários se gostaram e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!